A primeira coisa que notei ao chegar em casa depois de 18 meses no Oriente Médio não foi o gramado alto ou a tinta descascando nas persianas. Foi o fato de que meu Ford Mustang 2018, meu orgulho e alegria, o carro que passei 3 anos restaurando, não estava em lugar nenhum. Bem-vindo de volta, Nick, murmurei para mim mesmo, colocando minha mochila no ombro. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse pegar as chaves. Melissa estava lá, impecável como sempre, com o cabelo loiro penteado como se tivesse acabado de sair do salão. O que, conhecendo a Mel, provavelmente era verdade. Você chegou cedo, disse ela, sem se mexer para me abraçar. Sem sorriso, sem lágrimas de alegria. Apenas aquela afirmação fria como se eu fosse uma entrega inesperada. O trânsito estava tranquilo. Larguei minha mochila na varanda. Onde está meu carro, Mel? Ela acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Ah, aquele carro velho. Estava ali parado, ocupando espaço. O Craig precisava de um meio de transporte confiável para o trabalho de consultoria dele, então deixei ele usar. Craig. Eu tinha ouvido esse nome exatamente 3 vezes nas nossas videochamadas nos últimos 6 meses. Todas as vezes, a Mel desconversava quando eu perguntava quem ele era, dando respostas vagas sobre ele ser um amigo da família que estava ajudando enquanto eu estava em missão. Você deu meu carro para um cara que eu nunca vi. Eu não dei. Ele está pegando emprestado. A Mel finalmente deu espaço para eu entrar. Meu Deus, Nick, você está exagerando. É só um carro. Só um carro. O carro que eu comprei com o meu primeiro bônus de missão. O carro que eu reconstruí motor por motor, peça por peça, durante minha licença. O carro que representava cada hora que eu trabalhei para construir algo duradouro para a nossa família. Entrei na minha própria casa, me sentindo um estranho. Os móveis tinham sido reorganizados. Havia almofadas novas no sofá, almofadas caras. Uma enorme TV de tela plana dominava a parede da sala de estar, onde antes ficava minha estante. Meus livros estão lá? Na garagem. Precisávamos do espaço. Mel já estava indo em direção à cozinha, seus saltos clicando no piso de madeira. Tyler está na casa de um amigo. Ele volta para o jantar. Pelo menos meu filho de 13 anos ficaria feliz em me ver, talvez. Segui Mel até a cozinha, observando a nova máquina de espresso, a adega que definitivamente não estava lá antes e o fato de que minha caneca de café, aquela que Tyler fez para mim na aula de arte há 3 anos, não estava em lugar nenhum. Então, me conte sobre o Craig, eu disse, mantendo a voz calma. 18 meses no exército me ensinaram paciência, mas também me ensinaram quando coletar informações antes de agir. Ele tem sido maravilhoso. Realmente se esforçou enquanto você estava fora. Mel abriu a geladeira e pegou uma garrafa de vinho branco. Nem era meio-dia ainda. Ele me ajudou com as finanças, consertou coisas em casa, me fez companhia. Fez companhia a ela, certo? Que tipo de consultoria ele faz? Coisas corporativas, análise de eficiência. Ele trabalha com a minha empresa às vezes. Mel se serviu de uma taça generosa de vinho. Ela não me ofereceu uma. Ele é muito bem-sucedido. Claro que era. Na minha experiência, os caras que se envolviam com as esposas de soldados em missão sempre eram muito bem-sucedidos. Pelo menos segundo as esposas. A porta da frente se abriu e ouvi a voz de Tyler. Mãe, voltei. Papai é mesmo papai? Meu filho apareceu na porta da cozinha mais alto do que eu me lembrava e com o cabelo castanho mais comprido, mas o sorriso era exatamente o mesmo. Ele se jogou em mim e pela primeira vez desde que cheguei em casa, algo pareceu certo. E aí, amigão? Dei-lhe um abraço apertado. Você cresceu uns 30 centímetros enquanto eu estava fora. Mamãe disse. Você pode não voltar até a semana que vem. Tyler se afastou para me olhar. Ela disse que Craig ia me levar ao jogo de beisebol neste fim de semana. Craig de novo. Olhei para Mel, que de repente estava muito interessada em sua taça de vinho. Bom, eu estou aqui agora, eu disse. Podemos ir ao jogo juntos. Na verdade, Mel interrompeu. Craig já tinha comprado as passagens. Seria indelicado cancelar agora. Indelicado cancelar. Mas aparentemente não era indelicado doar meu carro, reorganizar minha casa ou fazer planos para meu filho sem me consultar. Eu estava começando a ter uma ideia mais clara do que meus 18 meses de serviço tinham me custado. E não eram apenas os aniversários e feriados perdidos que me preocupavam. Naquela noite, depois que Tyler foi dormir, sentei no meu sofá, me sentindo como um convidado na minha própria casa. Mel estava lá em cima falando ao telefone em voz baixa. Eu ouvia fragmentos da conversa através do assoalho. Ele está agindo estranho em relação ao carro. Eu sei, mas o que eu deveria fazer? Craig, você está sendo paranoico. Craig. Ela estava falando com Craig às 10 da noite.
Peguei meu celular e fiz o que qualquer marido desconfiado faria em 2023. Procurei o nome dele no Google, Craig Dalton, o nome que Mel finalmente me deu quando insisti para obter detalhes. Segundo o LinkedIn, ele era um consultor de negócios estratégicos de uma empresa com um nome impressionante, da qual eu nunca tinha ouvido falar. A foto do perfil mostrava um cara da minha idade, talvez um pouco mais velho, com aquele sorriso forçado que gritava: "Confie em mim", com sua esposa e sua carteira. Mas algo parecia estranho no perfil dele. As recomendações eram genéricas. O histórico profissional tinha lacunas, e para um cara que dizia ser daqui, ele certamente tinha trabalhado em várias cidades diferentes. Eu ainda estava encarando o perfil dele quando Mel desceu as escadas. "Vou dormir", anunciou ela. "Tenho uma reunião cedo amanhã com o Craig." Ela parou no pé da escada entre outras pessoas. "É coisa de trabalho, Nick. Você não entenderia, né?" Eu não entenderia porque aparentemente 18 meses gerenciando a logística de uma base de operações avançada não me ensinaram nada sobre negócios. Depois que Mel subiu, caminhei pela minha casa, observando-a de verdade pela primeira vez. Na cozinha, encontrei recibos amontoados na gaveta de quinquilharias, restaurantes caros, hotéis, viagens de fim de semana, todos datados do período em que eu estava servindo no exterior, todos para 2 pessoas. Na garagem, encontrei meus livros empilhados em caixas empoeiradas ao lado da minha bancada. Minhas ferramentas tinham sumido. No lugar delas, havia um conjunto de tacos de golfe que eu nunca tinha visto antes. Bons tacos. Daqueles que custam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Mas foi a lata de lixo que contou a verdadeira história. Quase não a vi. Um recibo amassado de uma joalheria. Datado de 2 semanas atrás. Um relógio masculino. $1.500. Mel nunca tinha me comprado um relógio de $1.500. Aliás, ela reclamou quando gastei $50 em um novo jogo de soquetes. Alisei o recibo e tirei uma foto com meu celular. Depois, coloquei-o de volta no lixo exatamente onde o encontrei. Lá em cima eu conseguia ouvir Mel se movimentando no nosso quarto. Nosso quarto, onde aparentemente eu não tinha mais lugar para guardar minhas roupas, a julgar pelo fato de o armário estar completamente cheio de coisas dela e o que pareciam ser roupas masculinas que definitivamente não eram minhas. Peguei um travesseiro e um cobertor do armário de roupas de cama e me acomodei no sofá. Meu sofá, na minha casa que já não parecia mais um lar. Deitado ali e encarando o teto, pensei nos últimos 18 meses, nos dias longos, nas noites perigosas, na preocupação constante com minha família em casa. Perdi o aniversário do Tyler, nosso aniversário de casamento, o Natal e Deus sabe quantos outros momentos importantes. E enquanto eu estava fora, minha esposa estava brincando de casinha com outro homem, usando meu dinheiro para comprar presentes para ele, deixando-o dirigir meu carro, fazendo-se sentir à vontade no meu espaço. Mas o que mais me incomodava não era a traição em si, era a maneira casual como ela havia descartado minhas preocupações. A rapidez com que ela deixou claro que eu era um intruso ali. Bem, Mel havia cometido um erro crucial. Ela tinha se esquecido de que o exército não ensina apenas a seguir ordens. Ensina a planejar, a coletar informações e a executar uma missão. E eu estava começando a achar que tinha uma missão. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café e o som de vozes na minha cozinha. Vozes masculinas e femininas rindo. Olhei para o meu relógio. 7h30. Mel geralmente saía para o trabalho às 8h, o que significava que quem estivesse na minha cozinha ou tinha chegado muito cedo ou tinha passado a noite lá. Vesti a roupa de ontem e fui até a cozinha, onde encontrei minha esposa tomando café e tendo o que parecia ser uma conversa íntima com um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha mais ou menos a minha altura, estava melhor vestido e tinha aquele tipo de dente artificialmente branco que sugeria tratamento dentário regular. Nick. A voz de Mel era alegre demais, animada demais. "Este é o Craig. Craig, este é meu marido." Craig se levantou e estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. "Nick, que bom finalmente te conhecer. Mel me falou muito sobre você." Apertei a mão dele, notando o relógio caro em seu pulso, o mesmo modelo do recibo que eu havia encontrado no lixo. "Engraçado, ela mal mencionou você." O sorriso dele vacilou por um instante. "Bem, tento manter um perfil discreto. Estou aqui apenas para ajudar no que posso." Falando nisso, eu disse, mantendo a voz casual: "Gostaria do meu carro de volta." "Seu carro?" Craig pareceu genuinamente confuso. "Ah, o Mustang, certo? O problema é que tenho algumas reuniões importantes com clientes esta semana, e meu carro está na oficina. Então alugue um." A cozinha ficou em silêncio.
Mel me encarava com um olhar que reconheci do início do nosso casamento. Aquele olhar que dizia que eu estava sendo irracional. Nick, ela disse cuidadosamente. Craig foi incrivelmente generoso com seu tempo e recursos enquanto você estava fora. O mínimo que podemos fazer é agradecer e dispensá-lo. Virei-me para Craig. Agradeço toda a ajuda que você me deu enquanto eu estava em missão, mas estou em casa agora. O sorriso de Craig ficou mais forçado. Claro, eu entendo perfeitamente. É que eu tenho uma apresentação amanhã de manhã com os clientes muito importantes. Então é melhor você resolver essa questão do transporte hoje. Tyler apareceu na porta com a mochila nas costas, claramente percebendo a tensão. Pai, tudo bem? Tudo bem, filho. O Craig estava saindo. Craig olhou para Mel. Algum tipo de comunicação silenciosa entre eles. Então ele assentiu. Certo. Bom, eu preciso ir de qualquer jeito. Mel, eu te ligo mais tarde sobre aquele negócio do trabalho. Depois que ele saiu, Mel se virou para mim. Isso foi incrivelmente grosseiro. Foi mesmo? Na minha época, a gente chamava isso de impor limites. Ele tem sido um bom amigo para esta família, Nick. Enquanto você estava brincando de soldado, ele estava aqui lidando com problemas reais. Brincar de soldado como se 18 meses em zona de combate fosse algum tipo de jogo. Que tipo de problemas? O aquecedor quebrou em fevereiro. O telhado começou a vazar em março. Tyler precisava de ajuda com o projeto de ciências. Eu precisava. Ela parou de falar. Você precisava do quê? Nada. Deixa pra lá. Mel pegou a bolsa e as chaves. Estou atrasada para o trabalho. Tyler, seu pai vai te levar para a escola. Depois que ela saiu, Tyler e eu ficamos no meu carro, tecnicamente o carro do Craig, dirigindo em direção à escola dele. Pai. A voz de Tyler estava baixa. Você e a mãe estão se divorciando? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por que você perguntaria isso? Porque você dormiu no sofá ontem à noite e vocês brigaram hoje de manhã. E ele hesitou. E o quê? O Craig tem estado muito presente. Tipo, muito mesmo. E a mãe age diferente quando ele está aqui. Diferente como? Tyler deu de ombros. Mais feliz. Acho que ela ri mais. Ela se arruma mesmo quando eles só ficam em casa. E ela fica brava quando eu faço muitas perguntas sobre para onde eles vão ou o que estão fazendo. Parei na fila de entrada da escola com a mente a mil. Tyler, o Craig já dormiu aqui em casa alguma vez? Não sei. Talvez. O carro dele estava na garagem quando eu me levantei algumas vezes. Tyler me olhou com olhos que pareciam velhos demais para 13 anos. E pai, eu não gosto dele. Por que não? Ele é falso. Tipo, ele me perguntou sobre a escola e tal, mas não estava realmente prestando atenção. E ele mexe na nossa correspondência. Uma vez eu o vi olhando suas coisas do exército, tirando fotos com o celular, tirando fotos da minha correspondência militar. Isso foi interessante. Tyler, preciso que você faça uma coisa para mim. Se o Craig aparecer por aqui quando eu não estiver, quero que você preste atenção no que ele faz, ok? Mas não seja óbvio. Só observe. Tipo, espione ele. Tipo, fique atento ao seu redor. É uma boa habilidade para a vida. Tyler sorriu. Legal. Posso ter um codinome? Apesar de tudo, me vi sorrindo de volta. Que tal olho de águia? Ótimo. Qual é o seu codinome? Pensei um pouco. Que tal pai? Depois de deixar o Tyler em casa, dirigi até o endereço no perfil do Craig no LinkedIn. Era um pequeno prédio comercial em um centro comercial, o tipo de lugar que abriga agências de seguros e escritórios de contabilidade. O número bacana que o Craig tinha listado era de um serviço de caixa postal. Interessante. Passei o resto da manhã fazendo o que o exército me treinou para fazer, reconhecimento. Liguei para a empresa para a qual Craig dizia trabalhar. Segundo a recepcionista, eles nunca tinham ouvido falar dele. Consultei o banco de dados de registro de empresas. Sua empresa de consultoria havia sido registrada 6 meses antes, justamente na época em que ele começou a ajudar Mel. Na hora do almoço, eu já tinha uma ideia bem clara da situação, e não gostei do que vi. Dirigi até em casa e encontrei o carro de Craig, meu carro, na garagem. Ele deveria estar em reuniões importantes com clientes, mas aparentemente arranjou tempo para passar na minha casa enquanto eu estava fora. Estacionei na rua e fui até o quintal. Pela janela da cozinha, vi Craig sentado à minha mesa com um laptop aberto e o que pareciam ser documentos financeiros espalhados à sua frente. Meus documentos financeiros. Observei-o por 10 minutos tirando fotos com meu celular enquanto fotografava extratos bancários, apólices de seguro e o que pareciam ser meus contra-cheques de serviço militar. Ele era metódico, cuidadoso em colocar tudo de volta exatamente no lugar. Quando ele finalmente saiu,
Esperei mais 20 minutos antes de entrar. Tudo parecia normal, mas agora eu sabia que não era bem assim. Verifiquei os documentos que ele tinha visto. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, apólices de seguro, toda a papelada que revelaria exatamente quanto dinheiro um soldado em missão tinha economizado e como estava investido. Naquela noite, Mel chegou tarde em casa com comida chinesa para a viagem e uma atitude péssima. Ouvi dizer que você passou no escritório do Craig hoje, disse ela sem rodeios. Passei? Não faça joguinhos, Nick. O zelador do prédio dele ligou. Disse que um cara estava fazendo perguntas. Então o Craig tinha contatos em um prédio onde ele não trabalhava. Isso era ou uma preparação excelente ou um azar terrível. Eu estava por perto. Você estava checando como ele estava. Por que você não pode simplesmente confiar em mim? Confiança. Isso foi muita hipocrisia vinda de uma mulher que tinha deixado outro homem vasculhar nossos registros financeiros enquanto eu estava em missão. Talvez porque o namorado da minha esposa estivesse sentado na minha cozinha esta manhã olhando meus extratos bancários. Mel ficou imóvel. Do que você está falando? Eu ouvi Mel pela janela, tirando fotos dos nossos documentos financeiros. Isso é impossível. Craig estava no trabalho o dia todo. Não, ele não estava, porque Craig não trabalha onde diz trabalhar. O escritório dele é um serviço de caixa postal e a empresa no perfil dele no LinkedIn nunca ouviu falar dele. Por um momento, Mel pareceu genuinamente confusa. Então sua expressão endureceu. Você está paranoica. Estresse pós-missão ou algo assim? Talvez você devesse conversar com alguém. Talvez eu devesse. Talvez eu devesse falar com um advogado. As palavras pairaram no ar entre nós como uma ameaça. O que suponho, era o mesmo. Nick. A voz de Mel estava mais suave agora, mais parecida com a da mulher com quem me casei. Eu sei que é difícil voltar para casa e se readaptar, mas Craig realmente tem ajudado. Ele tem experiência com planejamento financeiro e estava apenas tentando garantir que estávamos tomando decisões inteligentes com o seu pagamento pós-missão, sem me consultar. Você estava do outro lado do mundo. Eu tive que tomar decisões como dar meu carro para ele. Como aceitar a ajuda de um amigo. Amigo, né? Naquela noite, depois que Mel foi dormir, sentei-me ao computador e fiz uma pesquisa aprofundada. Craig Dalton tinha uma presença digital mínima para um consultor de sucesso. Suas contas nas redes sociais eram recentes, suas referências profissionais eram genéricas e seu histórico de endereços mostrava um padrão de mudança a cada 1 ou 2 anos. Mas a coisa mais interessante que encontrei foi uma notícia de Denver de 2 anos atrás. Uma mulher chamada Patrícia Harris havia registrado um boletim de ocorrência alegando que um homem chamado Craig Dalton a havia seduzido enquanto seu marido estava servindo no exterior, obtido acesso às suas informações financeiras e desaparecido com $20.000 da conta conjunta. O caso foi arquivado quando o marido de Patrícia pediu o divórcio e ela se tornou uma testemunha não confiável. Mas os detalhes eram estranhamente familiares. Imprimi a notícia e a adicionei a uma pasta que eu estava começando a criar, uma pasta intitulada Craig Dalton. Porque se Craig pensava que poderia aplicar o mesmo golpe na minha família que aparentemente havia aplicado em Denver, ele estava prestes a descobrir que aquele soldado em particular havia voltado para casa com mais do que apenas PTSD e uma atitude ruim. Ele havia voltado com um conjunto de habilidades. Na manhã seguinte, liguei para meu velho camarada do exército, Sam Ramen. Sam tinha saído 2 anos antes de mim e agora trabalhava como assistente jurídico em um escritório de advocacia especializado em direito de família em Seattle. Mais importante ainda, Sam era o tipo de cara que fazia boas perguntas e não julgava as respostas. Nick Porter. A voz de Sam soou pelo telefone com genuína cordialidade. Ouvi dizer que você está no interior do país. Como está a vida civil? Um verdadeiro soco no estômago. Sam, preciso de um conselho jurídico. Extraoficialmente. E, rapaz, que tipo de problema estamos falando? Dei a ele a versão resumida. O carro desaparecido, o namorado misterioso, os documentos financeiros, o artigo de Denver. Sam ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Nick, isso parece um golpe clássico de esposa de militar. Esses caras visam esposas de soldados em missão, ganham a confiança delas, acessam suas finanças e depois desaparecem antes que o marido volte para casa. Só que eu voltei mais cedo, o que significa que ele provavelmente está acelerando o processo. Você precisa proteger seus bens imediatamente. Consegue ir a um banco hoje? Consegui e fui. Ao meio-dia, transferi minhas economias da missão para uma nova conta a qual só eu teria acesso. Troquei todas as minhas senhas e ativei alertas de fraude nos meus cartões de crédito.
O gerente do banco, também veterano, foi compreensivo e eficiente. Você ficaria surpresa com a frequência com que vemos isso, ele me disse. Famílias de militares são alvos porque o ciclo de missões é previsível e as esposas ficam vulneráveis. Uma jogada inteligente se antecipar a isso. Mas quando cheguei em casa, encontrei Mel no nosso quarto chorando em frente ao laptop. A conta bancária está bloqueada, ela disse sem levantar os olhos. Não consigo acessar nosso dinheiro. Nosso dinheiro está bem. O acesso do seu namorado ao nosso dinheiro foi revogado. Craig não é meu namorado. As palavras saíram altas demais, na defensiva demais. Então por que você está chorando? Porque ele não consegue mais acessar nossa conta bancária. Mel enxugou os olhos, borrando a maquiagem. Porque ele estava me ajudando a investir o seu pagamento da missão. Íamos te surpreender com o quanto tínhamos aumentado suas economias tirando fotos dos meus extratos bancários e apólices de seguro. Ele precisava entender nossa situação financeira completa para fazer as melhores recomendações. Era uma boa história. Se eu não tivesse encontrado o artigo sobre Patrícia Endres, talvez até acreditasse. Mel, achei uma notícia sobre o Craig, de Denver. Quer ouvir? Ela empalideceu. Que notícia? Peguei a cópia impressa e li os detalhes relevantes. Marido em missão, esposa vulnerável, acesso financeiro, $20 mil desaparecidos. Não é o mesmo Craig, Mel repetia com frequência. Mesmo nome, mesmo jeito, mesmo padrão de comportamento. Qual a probabilidade disso? Mel se levantou abruptamente. Não preciso ouvir isso. Você esteve fora por 18 meses, Nick. 18 meses? Eu estava sozinha, com medo, tentando manter tudo sob controle enquanto você bancava o herói do outro lado do mundo. O Craig estava aqui. Ele me ajudou. Ele se importava comigo. Ele se importava com a sua conta bancária. Você não o conhece como eu. Você tem razão. Eu não o conheço de verdade, mas conheço o tipo dele. Mel pegou a bolsa e foi em direção à porta. Vou ficar na casa da minha irmã hoje à noite. Talvez amanhã você caia em si. Depois que ela saiu, liguei de volta para o Sam. Ela está na casa da irmã dela, eu disse a ele. Quão ruim isso vai ficar? Depende do quanto ela está envolvida com esse cara. Se for só emocional, vocês podem resolver. Se ela estiver ajudando ele a acessar suas finanças conscientemente, Sam parou de falar. E aí? Aí você vai para o tribunal de divórcio e pode até ser processado criminalmente. Nick, você precisa documentar tudo. Cada conversa, cada transação financeira, cada contato que ela tiver com esse tal de Craig. Se isso for para a justiça, você vai precisar de provas. Naquela noite, Tyler chegou da escola e me encontrou sentada à mesa da cozinha com um caderno, anotando tudo o que eu conseguia lembrar sobre as visitas do Craig, o comportamento da Mel e a cronologia dos acontecimentos. Onde está a mãe? Perguntou Tyler. Na casa da tia Linda. Ela volta amanhã. Tyler assentiu como se fosse normal, o que me partiu o coração. Pai, posso te contar uma coisa sobre o Craig? Sempre. Semana passada, quando você ainda estava no exterior, ele estava aqui quando cheguei da escola. Ele estava no seu escritório, mexendo na sua mesa. Quando me viu, disse que estava procurando uma caneta. Mas o Tyler hesitou. Mas o quê? Ele estava com o seu laptop aberto. E parecia muito culpado, como quando me pegam jogando em vez de fazer a lição de casa. Meu laptop. Aquele com meu e-mail militar, meus arquivos pessoais, minhas informações de contato de todos com quem servi. Tyler, isso é importante. Você viu o que estava na tela? E-mail, eu acho, mas não um e-mail comum. Parecia aquele tipo que a gente usa para o trabalho, com todos os avisos de segurança e tal. Meu e-mail militar. O Craig tinha acessado meu e-mail militar. Senti um frio na barriga. Fraude financeira era uma coisa, mas acessar comunicações militares era crime federal. Naquela noite, liguei para o escritório de segurança cibernética da minha antiga base. O sargento mestre Williams era alguém com quem eu tinha trabalhado por 2 anos, e ele me devia um favor. Porter, seu filho da mãe. Como está sendo a aposentadoria? Uma baita irritação na pele, Williams. Escuta, preciso de um favor. Alguém pode ter acessado minha conta de e-mail militar do meu computador de casa. Você pode verificar os registros de login? Essa é uma acusação bem séria, Nick. Tem certeza disso? Tenho certeza o suficiente para arriscar parecer um idiota se estiver errado. Williams ficou em silêncio por um momento. Me dê os detalhes da sua conta. Vou verificar os registros e te ligo de volta. Ele ligou de volta 1 hora depois. Nick, temos um problema. Sua conta foi acessada 17 vezes nos últimos 6 meses. Todas as vezes a partir do seu endereço IP residencial, mas fora dos seus padrões normais de uso.
Alguém estava acessando durante o horário de trabalho, quando você estaria de plantão. 17 vezes. Craig estava lendo meus e-mails militares há 6 meses. Williams, preciso reportar uma possível violação de segurança. Já estou cuidando disso. Vou te transferir para a OSI. Nick, isso é grave. Se alguém estiver acessando comunicações militares ilegalmente, especialmente alguém com conexões estrangeiras. Conexões estrangeiras. O padrão de login sugere alguém familiarizado com sistemas de e-mail militar, mas não com protocolos militares. Era como se eles tivessem treinamento, mas não experiência. Isso costuma ser um sinal de alerta para agentes de inteligência estrangeiros. Agentes de inteligência estrangeiros. Craig não era apenas um golpista que tinha como alvo esposas de militares. Ele era algo muito pior. Depois que desliguei com a OSI, fiquei sentado na minha cozinha encarando o celular. Minha esposa não estava apenas tendo um caso. Ela estava potencialmente envolvida com alguém que estava roubando informações militares. E eu era o idiota que tinha chegado em casa mais cedo e se metido no meio disso tudo. Eu ainda estava sentado lá quando Tyler desceu para pegar um copo d'água. Pai, você está bem? Parece que alguém morreu. Tyler, lembra quando eu te pedi para observar o Craig quando eu não estivesse aqui? Sim. Preciso que você tenha muito cuidado perto dele de agora em diante. Não fique sozinho com ele se puder evitar. E se ele te fizer perguntas sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre qualquer coisa relacionada ao exército, quero que você me diga imediatamente. Os olhos de Tyler se arregalaram. Ele é um cara mau? Pensei em como responder a isso. Tyler tinha 13 anos, idade suficiente para lidar com algumas verdades, mas jovem o bastante para precisar de proteção. Acho que ele pode estar precisando, e acho que sua mãe não percebe o quão grave é a situação. Você vai prendê-lo? Vou garantir que ele não machuque nossa família. Tyler assentiu solenemente. O que você precisa que eu faça? Apenas tome cuidado e confie em mim, ok? Aconteça o que acontecer nos próximos dias, não importa o que sua mãe diga, não importa o que Craig diga, preciso que você confie que estou tentando protegê-lo. Eu confio em você, pai. Enquanto Tyler voltava para o andar de cima, tomei uma decisão. Craig havia tornado isso pessoal quando escolheu minha família como alvo. Ele havia levado a sério quando acessou minhas comunicações militares, mas transformou em guerra quando colocou meu filho em potencial perigo. E se Craig queria brincar com a família do soldado em missão, ele estava prestes a descobrir que esse soldado em particular havia voltado para casa pronto para lutar. Na manhã seguinte, Mel chegou em casa com Craig e uma atitude que poderia cortar vidro. Precisamos conversar, anunciou ela, parada na minha sala como se fosse dona do lugar. O que legalmente era. Concordo, eu disse. Craig, você pode esperar lá fora. Na verdade, Craig vai ficar. Isso também o preocupa. Olhei para Craig, que teve a decência de parecer desconfortável. Preocupa mesmo? Porque eu tinha a impressão de que nosso casamento era entre nós dois. Suas acusações paranoicas afetam a todos nós, retrucou Mel. Você anda espalhando mentiras sobre o Craig, tentando virar o Tyler contra ele, congelando nossas contas bancárias como uma espécie de ditadora. Nossas contas bancárias estão bem. O acesso dele às nossas contas bancárias foi revogado. Craig pigarreou. Nick, acho que houve um mal-entendido. Eu só estava tentando ajudar a Mel a administrar suas finanças enquanto você estava em missão. Eu nunca peguei dinheiro nenhum. Não, você simplesmente fotografou todos os nossos documentos financeiros e acessou minha conta de e-mail militar 17 vezes. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto de Craig empalideceu e Mel pareceu genuinamente chocada. Isso é impossível, disse Mel. Craig nem sabe a sua senha de e-mail. Ele não precisava. Meu laptop estava configurado para login automático. Tudo o que ele precisava fazer era abri-lo e clicar. Eu mantive meus olhos em Craig. O escritório de investigações especiais está muito interessado em conversar com você sobre esses 17 acessos não autorizados a um sistema de e-mail militar. Craig se levantou abruptamente. Acho que devo ir. Acho que você também. Aliás, acho que você deveria ir para bem longe e não voltar. Nick, você está sendo ridículo, disse Mel, mas sua voz não demonstrava convicção. Estou? Craig, conte a minha esposa sobre Patricia Hendricks em Denver. Se Craig já parecia pálido antes, agora parecia que ia desmaiar. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Marido em missão, esposa vulnerável, fraude financeira, $20 mil desaparecidos. Soa familiar? Não foi isso que Craig disse. Ele olhou para Mel e depois para mim. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido que resultou em um boletim de ocorrência por fraude financeira.
Mel encarava Craig como se o estivesse vendo pela primeira vez. Craig, do que ele está falando? Não é o que parece, Mel. Aquela mulher em Denver era instável. O marido dela era controlador. Eu estava tentando ajudá-la a sair de uma situação ruim, e ela interpretou mal minhas intenções ao sacar $20 mil da conta bancária dela. Era um empréstimo. Eu ia pagar de volta. Assim como você ia pagar tudo o que pegou das nossas contas. Eu nunca peguei nada das suas contas. A compostura de Craig finalmente começou a ruir. Eu estava tentando ajudar a Mel a investir seu dinheiro, a aumentar suas economias. Tudo o que eu fiz foi legítimo, inclusive acessar meu e-mail militar. Eu nunca. Craig parecia encurralado. Tyler viu você, eu disse baixinho no meu laptop, no meu escritório, enquanto revisava minhas comunicações militares. Meu filho de 13 anos viu você cometendo um crime federal. Mel afundou na cadeira. Meu Deus, Craig, me diga que isso não é verdade. Craig olhou para ela, depois para mim e depois de volta para ela. Por um instante, pensei que ele pudesse realmente dizer a verdade. Em vez disso, ele fugiu. Disparou-se para a porta da frente como se estivesse com as calças em chamas. Deixei-o ir. Para onde ele iria correr? Para o escritório falso, a empresa de consultoria falsa. A OSI já o estava procurando e agora tinha seu nome verdadeiro, as informações do carro e seus conhecidos, incluindo minha esposa. Mel estava chorando novamente. Mas não eram as lágrimas de raiva de ontem. Eram as lágrimas de alguém que acabará de perceber o quão mal havia sido enganado. Nick, eu juro por Deus, eu não sabia de nada disso. Achei que ele só estava tentando ajudar. Se servir, pegar nosso dinheiro e minha inteligência militar. Eu nunca dei a ele acesso ao seu e-mail. Eu nem saberia como. Você não precisava. Você deu a ele acesso à nossa casa, ao meu escritório, ao meu laptop. Isso foi o suficiente. Mel olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. O que acontece agora? Agora a OS investiga se minha esposa foi cúmplice de uma violação de segurança. Agora vamos descobrir se você será acusado de cumplicidade em espionagem. Espionagem? A voz de Mel falhou. Nick, eu não sou espiã. Sou gerente de RH de Seattle. Nem entendo metade das coisas que você fazia no exército, mas o Craig talvez entenda, e você deu a ele acesso a tudo o que ele precisava para entender. Fomos interrompidos pelo som do ônibus escolar do Tyler. Um instante depois, meu filho entrou pela porta da frente, olhou para o rosto da mãe manchado de lágrimas e para minha expressão sombria e perguntou: aconteceu alguma coisa com Craig? O Craig não vai mais aparecer por aqui, eu disse. Tyler assentiu solenemente. Ótimo. Eu nunca gostei dele mesmo. Naquela noite, depois que Mel foi dormir cedo com uma enxaqueca e Tyler estava fazendo a lição de casa, recebi um telefonema da agente Sarah Mitchell, da OSA. Senhor Porter, estamos tentando localizar Craig Dalton para interrogá-lo, mas ele parece ter desaparecido. O apartamento dele foi esvaziado. O carro dele foi abandonado no aeroporto de Sitaque e seus cartões de crédito não foram usados desde esta manhã. Então, ele se foi. Parece que sim. Mas precisaremos entrevistar sua esposa sobre o relacionamento dela com ele e qualquer acesso que ela possa ter dado às suas comunicações militares. Ela vai cooperar. Espero que sim, porque se determinarmos que ela ajudou conscientemente no acesso a comunicações confidenciais, ela poderá enfrentar acusações federais. Depois que desliguei o telefone, sentei na minha cozinha pensando nos últimos 18 meses. Enquanto eu servia meu país, minha esposa, sem saber, ajudava alguém a roubar informações militares. Enquanto eu perdia a infância do meu filho, um agente estrangeiro fazia o papel de figura paterna na minha casa. Mas o que mais me incomodava era a facilidade com que tudo aconteceu. A rapidez com que Mel confiou em um estranho. A facilidade com que ela lhe deu acesso às nossas vidas. A completa crença dela em suas mentiras. E o quão perto ele chegou de destruir tudo pelo que eu havia trabalhado. A manhã seguinte trouxe mais más notícias. O agente Mitchell ligou para me informar que Craig Dalton não era seu nome verdadeiro. Suas impressões digitais foram identificadas como pertencentes a Dmitry Klov, um suspeito agente da inteligência russa procurado pelo FBI há 3 anos. Sua esposa tinha um relacionamento com um espião russo, disse o agente Mitchell sem rodeios. Olhei para Mel do outro lado da cozinha, que fingia ler o jornal enquanto, obviamente, ouvia minha ligação. Quão ruim isso é para minha família? Depende do que ele conseguiu acessar e se sua esposa participou de livre e espontânea vontade ou se foi uma informante involuntária. Informante involuntária. Essa era uma forma de dizer: agente Mitchell, minha esposa é muitas coisas, mas não é uma traidora. Ela só está confiando. Confiar pode ser tão perigoso quanto ser malicioso.
Senhor Porter, precisamos entrevistá-la hoje. Depois que desliguei, Mel me olhou com medo nos olhos. Eles acham que eu sou um espião. Eles acham que você pode ter ajudado um espião. O que você fez? Eu não sabia. É isso que teremos que provar. A entrevista com a OSI durou 6 horas. Mel respondeu a todas as perguntas, forneceu acesso aos seus registros telefônicos, suas contas de e-mail e seu computador de trabalho. Ela se submeteu a um teste de polígrafo e a uma investigação de antecedentes. No final, o agente Mitchell concluiu que Mel havia sido uma informante involuntária, uma vítima usada essencialmente por um agente treinado para obter acesso à inteligência militar. Sua esposa não tem nenhuma acusação criminal, o agente Mitchell me disse em particular. Mas, Sr. Porter, a inteligência que Kozlov acessou por meio de sua conta de e-mail incluía cronogramas de implantação, listas de pessoal e protocolos de segurança operacional. A avaliação dos danos está em andamento, mas é significativa. Danos significativos à segurança nacional causados pelo caso da minha esposa com um espião russo. Naquela noite sentei Tyler para uma conversa que jamais imaginei ter. Tyler, o homem que estava hospedado aqui, Craig, não era quem dizia ser. Eu sei, pai. Ele era um cara mau. Era um espião estrangeiro que estava usando nossa família para roubar segredos militares. Os olhos de Tyler se arregalaram.